Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia descobriu que uma quadrilha criava perfis falsos nas redes sociais para vender drogas por trás da fachada de confeitaria. Veja mais essa. No lugar de bolos e tortas, a entrega era de drogas mais puras e fortes, voltadas para jovens de bairros de alto padrão de São Paulo. 3 traficantes foram presos. O casal de 24 e 25 anos foi detido em flagrante em uma casa na zona sul de São Paulo. O imóvel era usado para guardar drogas que seriam vendidas para jovens de classe média alta. No local, os policiais encontraram maconha prensada, a flor da planta com alto valor agregado, haxixe, que é derivado da maconha, e drogas sintéticas. Drogas consideradas mais puras, mais difíceis de serem conseguidas, mais fortes também. Então o risco é muito maior, justamente em decorrência do valor alto dessa mercadoria. A investigação começou na semana passada, depois da prisão em flagrante de um homem que fazia uma entrega em um bairro de alto padrão da capital paulista. A partir daí, a polícia descobriu que a quadrilha usava uma rede social para vender as drogas. O grupo criou um perfil de uma falsa confeitaria. Na fachada eram anunciados bolos, mas segundo a polícia, os clientes sabiam que drogas eram vendidas. Depois da negociação, um motoboy realizava a entrega. O objetivo era evitar prisões em flagrante nas ruas. A partir do momento que ele faz o contato com o cliente online, se torna mais difícil que eles sejam abordados durante essa venda, durante a comercialização. A polícia tenta agora identificar os chefes da quadrilha. Os presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo. No dia seguinte ao tarifaço de Trump, bolsas de valores caem nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. No Brasil, dólar fecha o dia em queda e atinge menor valor desde outubro de 2024. Lula afirma que vai tomar todas as medidas possíveis para defender empresas e trabalhadores brasileiros. Governo antecipa 13º de aposentados do INSS para abril e maio. No futebol, Fluminense anuncia a volta do técnico Renato Gaúcho. E o título pernambucano do esporte antes de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Duas mulheres foram presas suspeitas de dar golpes em idosos em São Paulo. Elas se passavam por agentes de saúde e, de acordo com a polícia, tinham a missão de fotografar as vítimas para abrir contas digitais. Este casal de aposentados que não quer ser identificado recebeu a visita de 2 falsas assistentes sociais. Elas apareceram 2 dias depois da ligação de uma delas. E ela tinha todos os dados pessoal dele. O telefonema não despertou a desconfiança porque o homem está na fila do SUS para colocar um marca-passo. Elas usavam crachás e insistiam em fazer a biometria dele. Eles queriam muito tirar uma foto minha. Se isso acontecesse, eles iam virar as costas e ir embora. Desconfiado, o casal chamou a polícia e as 2 falsas assistentes sociais foram presas em flagrante. Até agora, 6 pessoas registraram queixa nesta delegacia. Todas têm mais de 60 anos e são aposentadas. De acordo com a investigação, as fotos e os dados pessoais das vítimas eram usados para aberturas de contas e empréstimos bancários. Este caminhoneiro de 69 anos foi uma vítima. A quadrilha pegou mais de R$40 mil em empréstimo consignado em nome dele. Já é pouco a aposentadoria aí para cair esse empréstimo. Em um dos celulares apreendidos, a polícia encontrou um aplicativo de pagamento já preenchido com o nome de uma das vítimas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que agentes de saúde não solicitam cadastramento facial e biométrico para os atendimentos. Uma das falsas assistentes sociais
já tinha sido presa pelo mesmo tipo de golpe há 2 meses, no interior de São Paulo. Documento pessoal, RG, CPF, título de eleitor, carteira de motorista, são documentos sensíveis. Não tem que ficar sendo exibidos para qualquer pessoa. Se alguém for na sua residência, eu preciso fotografar o seu RG, para que é? Denuncie, chame a polícia. Stephanie Misael vai responder em liberdade pelo crime de estelionato. Já Nayara Jaqueline Lima segue presa por ser reincidente. A defesa delas não foi encontrada. Uma jovem denuncia ter sido assediada durante uma viagem de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro. E ainda teve os dados pessoais expostos pela empresa de transporte. Olha, essa é uma situação que se repete em mais da metade dos casos de importunação sexual. O crime acontece dentro do transporte público. Eu estou exausta porque é uma violência que eu tenho sofrido há dias. O dia 25 de março seria mais um na rotina da Raquel. A modelo e estudante de 25 anos voltava de ônibus para casa, no Rio de Janeiro, depois de trabalhar em São Paulo. Cansada, cochilou durante a viagem. Ela afirma que, ao acordar, viu a mão do passageiro ao lado sobre a sua perna e o zíper da calça dele aberto. Eu estava em choque. Eu não levantei gritando. Eu levantei em choque e desci, para sair de perto daquela situação o mais rápido possível. O caso foi registrado na delegacia, mas o assediador foi ouvido e liberado. Indignada, Raquel expôs a situação nas redes sociais. A resposta da empresa também veio pela internet e com a divulgação do boletim de ocorrência e de todos os dados pessoais dela. Hoje, esse post ele já conta com mais de 6.000 comentários. Então, assim, tem muita gente que está tendo acesso a esses dados. Em nota, a Aviação Nova Itapemirim informou que prestou a assistência necessária após o motorista ser informado durante a parada sobre o acontecido e que Raquel foi conduzida a falar com policiais rodoviários. A empresa não se pronunciou sobre o vazamento dos dados pessoais da estudante. 3 em cada 4 mulheres já sofreram algum tipo de assédio no Brasil. Metade desses crimes aconteceu dentro do transporte público. O Rio de Janeiro é a capital com o maior número de casos deste tipo, 56% do total de ocorrências. Eu decidi expor porque eu sabia que eu iria ser apoiado por outras mulheres, porque não é uma coisa que só eu passei, mas é uma coisa que várias mulheres passaram. 2 policiais militares foram baleados hoje em diferentes pontos da zona oeste do Rio de Janeiro. O cabo Marcelo José Batista morreu ao ter o carro fuzilado quando passava pela Avenida Brasil. Um outro PM foi atingido dentro de uma viatura numa ação em uma comunidade. O estado de saúde dele é estável. Em Viamão, no Rio Grande do Sul, um hospital de campanha vai auxiliar no combate à dengue. O hospital vai ficar ao lado de uma unidade de pronto atendimento e deve começar a funcionar amanhã. Um empresário de cidreira no litoral gaúcho foi preso por falsificar etiquetas de validade. 24 ovos de Páscoa, que estavam vencidos desde 2023, foram encontrados com a embalagem alterada. Mais de 2.000 itens do mesmo comércio foram apreendidos com irregularidades. Um dia depois de anunciar tarifas recíprocas para 185 países e blocos econômicos, o presidente Donald Trump disse que agora é hora dos líderes mundiais pensarem na possibilidade de negociação. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, explicou que o plano tarifário vai provocar uma reestruturação econômica dos Estados Unidos. Pediu cautela aos países que foram taxados e declarou que, se houver retaliação, os Estados Unidos vão anunciar novas tarifas. Nesta empresa de conserto de computadores e celulares na Filadélfia, o dono, Daniel Fernando, está preocupado com os custos de importação. Tento comprar componentes de revendedores e varejistas americanos, mas a maioria vem da China e de Taiwan, diz. Os territórios estão entre os mais taxados por Trump. Já para este americano, que vive nos arredores de Nova York, as pessoas vão ver daqui a alguns meses a sabedoria por trás da medida.
Nesta quinta-feira, as bolsas americanas fecharam em queda. O índice Dow Jones recuou 3,98%. O S&P 500 perdeu 4,84%. Mas o maior recuo foi da Nasdaq, bolsa das empresas de tecnologia, queda de 5,97%. Hoje, na Casa Branca, antes de embarcar aqui para a Flórida, o presidente Trump comparou a imposição de tarifas a uma cirurgia bem-sucedida. Disse que a situação está indo muito bem, que as ações vão subir e que haverá mais investimentos nos Estados Unidos. Trump também afirmou que os países taxados tiraram vantagem dos americanos por muitos anos e que agora vão ver se há uma maneira de fazer acordo. Nesta quinta-feira, os Estados Unidos começaram a impor tarifas de 25% sobre automóveis de outros países. Entre os 5 principais exportadores estão México, Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha. Apesar do alerta americano, o premier canadense anunciou hoje que haverá retaliação de 25% sobre os carros importados dos Estados Unidos. Já a presidente do México disse que vai divulgar no mês que vem um plano de ação para incentivar as indústrias locais de carros, aço e alumínio, que também foram taxadas por Trump. E aqui no Brasil, é claro que as tarifas cobradas pelos Estados Unidos já causam reações de vários setores da nossa indústria. Alguns empresários, por exemplo, enxergam uma oportunidade porque o percentual aplicado ao Brasil, de 10%, é menor do que as taxas impostas a outros países. O petróleo lidera a lista das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que incluem ferro, aço, aeronaves, café. Alguns produtos, como aviões, não tinham nenhuma tarifa de importação. Com a taxa aplicada ao Brasil, todos ficam ao menos 10% mais caros lá. No setor químico, as tarifas dos Estados Unidos variavam entre 0% e, no limite, 6,5%. Benzeno, por exemplo, que é um químico básico muito utilizado para uma gama ampla de produtos, ele, quando exportado do Brasil para lá, era tarifado a 0%, agora vai ser tarifado a 10%. Se essas tarifas se sustentarem, os produtores internos americanos vão acabar criando condições para produzir lá e substituir a importação de outras origens. Empresas de vários setores estão atentas às reações de outros países atingidos pelo tarifaço. Onde houver represália, com taxação maior sobre produtos americanos, pode aumentar o espaço para as exportações brasileiras. Empresários também veem outra boa oportunidade. Como as tarifas impostas pelo governo Trump a países que são nossos concorrentes em alguns setores ficaram bem acima do percentual aplicado ao Brasil, produtos daqui podem se tornar mais competitivos lá no mercado americano. É o caso da indústria de calçados, que espera aumentar as exportações para o principal parceiro. O mercado americano é o principal mercado de destino das exportações de calçados brasileiras. Nós vamos ganhar competitividade versus aos grandes produtores asiáticos, que são China, Vietnã e Indonésia, que tiveram uma sobretaxa muito maior. A indústria têxtil é outro setor que pode ganhar mercado nos Estados Unidos. Mas assim como os fabricantes de calçados, tem também uma preocupação. Para compensar uma redução de vendas no mercado americano, indústrias da Ásia podem aumentar o envio de produtos ao Brasil. Esses países que são eminentemente produtores e exportadores não vão deixar de produzir, vão buscar outros mercados para colocar os seus produtos. Mas o perigo está aí, até porque o Brasil já faz parte dessa cadeia de importadores e eles já estão trabalhando no mercado brasileiro com muita agressividade. Outra dúvida é sobre o impacto em toda a economia mundial. A OMC calcula que pode haver uma queda de 1% do comércio internacional em 2025, na comparação com o ano passado. Imagina que a gente está numa mesa de bilhar, as bolas estão no centro, os Estados Unidos pegou a bola branca e deu uma pancada. Agora a gente está esperando as bolas se espalharem e cada uma vai ficar num lugar, a gente não sabe exatamente onde cada bola vai ficar. Alguns municípios de Minas Gerais e de São Paulo registraram só no dia de hoje quase todo o volume de chuva esperado para o mês. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Até quando vai esse aguaceiro? Olha, Cris, pelo menos até domingo.
Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que nos acompanha. A quantidade de água pode causar transtornos como deslizamentos e enxurradas. Em Curitiba, na capital paulista, a sexta-feira ainda terá momentos de sol. À tarde, as pancadas com raios e ventania ganham força. Faz até 26 graus. Em São Luís, máxima de 27, com previsão de chuva a qualquer hora. Hoje, a chuva mais volumosa foi registrada na região sudeste. Aqui nas imagens de satélite, as manchas coloridas mostram áreas de instabilidades. Amanhã, a frente fria chega ao Rio de Janeiro e aumenta a condição de temporais sobre o estado. No Rio Grande do Sul, uma circulação de ventos mantém o tempo firme e impede a elevação das temperaturas. Sexta-feira, com 25 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte, em Campo Grande, máxima de 30. Em Salvador, calor de 32. E até 29 em Macapá. Hora do Tempo Delivery. A Marli é de Sinop, estado de Mato Grosso. Boa noite, Marli. De sexta a domingo, o sol aparece e tem previsão de chuva passageira. As máximas ficam entre os 29 e os 31 graus. A Vânia quer saber como vai ficar o tempo em Camboriú, Santa Catarina. Bem-vinda, Vânia. Amanhã o dia começa com sol. À tarde, vem chuva, máxima de 25. No sábado, não chove e os termômetros não passam dos 22. E se prepare para um domingo chuvoso. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até já, Lid. Veja a seguir. Governo anuncia antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. E no futebol, um velho conhecido está de volta ao comando do tricolor carioca. Fluminense anuncia Renato Gaúcho como novo técnico do time. A gente está de volta para te contar que São Paulo tem mais de 100 motos roubadas por dia e hoje a polícia prendeu um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de moto de luxo na capital paulista. O grupo em 4 motos aborda o condutor da moto branca em uma rua da zona leste de São Paulo. Em poucos segundos, ele tem a moto, capacete e pertences roubados. Dias depois, a mesma quadrilha, segundo a polícia, roubou outra moto de luxo, além de celular e capacete. A vítima foi o advogado Rodrigo Feitosa. Quando eu reduzi para entrar na rua, ele já entrou na minha frente, já sacando a arma. A investigação apontou que Gabriel Henrique Lopes Souza, de 18 anos, participou desses roubos. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão na casa do Gabriel, na zona leste de São Paulo. Ele foi encontrado escondido em um armário, tentou resistir, mas acabou detido. No local, os agentes localizaram o que seria a roupa usada em um dos crimes. Os policiais apreenderam com Gabriel uma moto 0 km, baús de motos de luxo, jaquetas e capacetes. Também foi encontrada uma arma falsa, mas com munição verdadeira. Gabriel possui antecedentes de quando era menor de idade e chegou a cumprir medidas socioeducativas na Fundação Casa. Ele confessou que ele havia praticado os 2 roubos, que é um grupo criminoso. Rodrigo reconheceu Gabriel depois que a imagem do suspeito foi divulgada. Ele é o abatedor, então ele foi muito agressivo. Ele já sacou a arma, encosta, para. Você quer tomar um tiro? E toda hora ele fica assim, você quer tomar um tiro? A moto do advogado foi recuperada. A defesa de Gabriel não foi localizada. Além dele, outros 2 suspeitos de roubar motos foram presos hoje em uma operação. Durante a abordagem, eles atiraram contra os policiais. Os tiros acertaram a viatura. Nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 6 mil motos foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo. Uma média de 109 motos por dia, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. E as mortes de crianças e adolescentes por intervenção policial mais do que dobraram no estado de São Paulo, isso entre 2022 e 2024. Cris, em cada 3 crianças assassinadas, uma é morta pela polícia. Gravíssimo. É o que mostra um levantamento do Unicef com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vanessa viu a filha Vitória, de 16 anos, ser assassinada em janeiro.
Durante uma perseguição, policiais militares abordaram por engano o filho mais velho dela. Um sargento teria dado uma coronhada no jovem e a arma disparou. O tiro atingiu Vitória, que estava ao lado do irmão. O policial está preso. Já não bastasse minha filha cair dali e morrer, meu filho dentro da viatura, ainda eles jogaram spray de pimenta na minha cara. O grande problema disso é que quando um mau policial, que eu acho que não deveria ser policial, prejudica a instituição. De acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira, a cada 5 dias, uma pessoa entre 10 e 19 anos de idade foi morta pela polícia no estado de São Paulo no ano passado. Entre 2022 e 2024, as mortes provocadas por PMs em serviço subiram de 256 para 649, um aumento de 153,5% em 2 anos. No mesmo período, o crescimento dos casos envolvendo apenas crianças e adolescentes foi de 120%. O estudo revela que no ano passado, 18% dos homicídios de adultos foram cometidos por policiais. Quando a vítima tem entre 10 e 19 anos, a taxa sobe para 34%, 1 em cada 3 casos. O aumento, segundo a Unicef, seria resultado principalmente da flexibilização do uso das câmeras corporais, usadas pelos policiais militares. É muito importante lembrar, né, que as câmeras protegem não só o cidadão, o civil, mas protegem o próprio policial. É muito importante, então, que a gravação seja ininterrupta e que não esteja na mão do policial decidir quando ele vai ou não acionar. O protocolo é exatamente o mesmo desde o início da implantação, com gravação ininterrupta, sim. Vamos agora com a nossa equipe lá de Brasília, porque o presidente Lula promoveu um evento para comemorar os 2 anos de mandato. Quem vai trazer os detalhes, como sempre, é Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Foi a estreia do lema Brasil dando a volta por cima? É verdade, Cris. O presidente disse que, apesar de tudo, está confiante neste 3º mandato. Boa noite para você, para o Sérgio e para todos que acompanham o Jornal da Record. Em meio à queda de popularidade, o presidente Lula apresentou um levantamento dos programas sociais e projetos do governo e anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. Batizado de Brasil dando a volta por cima, o evento de hoje é mais um esforço de comunicação do Planalto para reverter a queda de popularidade. Além de apresentar um balanço das ações dos 2 primeiros anos de governo, Lula assinou um decreto que antecipa para abril e maio o pagamento das parcelas do 13º deste ano a aposentados e pensionistas do INSS. Um dia depois da pesquisa que apontou a violência como principal preocupação dos brasileiros, o presidente destacou projetos para a segurança pública. Com a atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra o roubo de aparelhos e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado. A comemoração de 2 anos do governo acontece no mesmo dia de divulgação de uma nova pesquisa. Segundo o levantamento, 62% dos brasileiros são contra uma candidatura à reeleição de Lula em 2026. 35% acham que ele deve concorrer de novo. 3% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno das eleições do ano que vem, Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados. Lula com 44% dos votos e Bolsonaro, que está inelegível até 2030, com 40%. 2.004 pessoas foram ouvidas entre 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os resultados negativos das pesquisas têm movimentado o governo, que se preocupa principalmente em melhorar a imagem de Lula para as eleições. O evento, promovido hoje, também marca o início de uma nova campanha com o slogan "O Brasil é dos brasileiros". O presidente destacou ainda a chegada da TV 3.0, prevista para este ano. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso à televisão de última geração, com imagens e som de altíssima definição. Segundo o governo, a TV 3.0 vai ter qualidade de imagem com resolução até 8K.
melhor qualidade de áudio, recursos de interatividade para compras via televisão e publicidade personalizada, com anúncios segmentados. A Câmara dos Deputados já definiu os parlamentares à frente da discussão da proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. O ex-presidente da Casa será o relator. A tramitação do projeto vai começar por uma comissão especial criada para discutir o texto. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, vai presidir os trabalhos. Já o relator será o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. O projeto, considerado prioritário pelo governo, vai isentar de cobrança de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. 10 milhões de pessoas podem ser beneficiadas e quem recebe entre 5.000 e 7.000 terá desconto parcial do IR. A grande discussão é quem vai pagar a conta de 26 bilhões de reais. O governo propõe criar um novo imposto de 10% para quem recebe acima de R$ 50.000 por mês e taxar o envio para o exterior do lucro das empresas. 141 mil pessoas em todo o país estão nesse grupo, mas há no Congresso uma movimentação para alterar a origem dos recursos. Nós, ao recebermos essa proposta do governo federal, deixamos claro que o Congresso iria buscar aprimorar a ideia, também garantindo que nenhum retrocesso aconteça acerca daquilo que é o cerne principal da proposta, que é a isenção para quem ganha até R$ 5.000. A primeira sugestão foi apresentada hoje pelo Partido Progressistas. A ideia é ampliar para acima de 150 mil mensais a faixa de renda de quem vai pagar o novo tributo. O imposto inicial seria de 4% e chegaria a 15% para quem recebe mais de 1 bilhão por ano. Mas queremos apresentar uma alternativa às compensações, em especial protegendo todas as microempresas do nosso país e a maior parte dos profissionais liberais, médicos, advogados, que trabalham e recebem os seus rendimentos. O Banco de Brasília anunciou na última semana a compra de 58% do capital total do Banco Master. Em entrevista exclusiva, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, falou sobre essa aquisição, que ainda precisa do aval do Banco Central. O BRB, nos últimos anos, vem passando por uma transformação enorme, Clébio. A gente era um banco que atuava muito no Distrito Federal e com foco somente em crédito consignado. Com um tamanho pequeno e com uma limitada capacidade de competir no mercado financeiro. Desde então, a gente iniciou uma recriação do banco, tratando de reposicioná-lo, de que seja um banco completo, moderno, grande e presente no país inteiro. Crescemos muito no varejo, no crédito imobiliário, nos seguros e no cartão de crédito. Nós estamos fazendo a primeira aquisição. Seria muito natural que, ao obter as autorizações, ao consolidar e integrar o Banco Master, a gente tenha um olhar para o mercado de novo e que continue avaliando possibilidades de sinergias de atuação e de crescimento. É uma operação que envolve dois bancos relevantes no mercado financeiro e que leva tempo para ser compreendida em todos os seus detalhes. Acredito que o mais importante nesse momento são as pessoas entenderem o que ela envolve e qual é o passo a passo que foi seguida. Então, uma decisão como essa passa por várias instâncias de decisão e existe todo um planejamento prévio para que aconteça. Então, o BRB previa, desde 2019, no seu planejamento estratégico, a realização de operações de fusões e aquisições. Essa é a 7ª operação que a gente faz nesses 6 anos. Desde 2019, o nosso olhar é para criar um ecossistema de produtos e serviços financeiros completo, ou seja, uma plataforma capaz de competir em todas as frentes. Agora, em sendo autorizado o Banco Master, ou seja, é um reconhecimento, literalmente, de que a união faz a força. Ou seja, muitas empresas trabalhando e agregando as suas expertises, os seus conhecimentos, as suas competências para construir um banco cada vez maior e mais forte. Nós instruímos um processo no Banco Central que vai olhar com toda cautela, com toda qualidade e competência que lhe é característica. O nosso papel como banco público é ser transparente, é prestar contas, é fornecer toda a documentação necessária e todas as análises necessárias para que qualquer parte interessada possa formar a sua opinião. E o que a gente espera é que qualquer decisão, qualquer posicionamento seja baseado nas questões
técnicas. A gente tem, na nossa avaliação, uma oportunidade única do BRB crescer, do BRB se posicionar, do BRB oferecer produtos melhores e mais completos para os seus clientes, da sociedade do Distrito Federal, dos clientes brasileiros se beneficiarem, dos nossos acionistas. O que a gente espera é que isso prevaleça ao final. Todos esses holofotes olhando para a operação são naturais. Primeiro, porque é um banco público. Segundo, porque é uma operação complexa, de certa forma, inovadora. Para a gente, quanto mais holofotes voltados nesse momento, melhor. Então é importante que todos os órgãos de controle busquem as informações, tenham acesso, que a gente tenha a oportunidade de apresentar, de esclarecer. Esse é o momento exato para que dúvidas, questionamentos e até recomendações de ajustes e correções de rota aconteçam. Olha, você pode assistir essa entrevista do presidente do Banco BRB na íntegra no R7 e também na Record News às 11 da noite. Eu fico por aqui e devolvo a vocês aí em São Paulo, Cris e Sérgio. Obrigada, Fara. Se você pensa em viajar para o exterior, uma oportunidade. O dólar fechou hoje na menor cotação em 6 meses. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo terminou em estabilidade. Especialistas afirmam que as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos podem representar uma oportunidade para o Brasil. O dólar caiu 1,20%, cotado em R$ 5,62. Para este economista, um dos motivos é o receio de que o tarifaço de Trump leve a economia americana a uma recessão. Como os países tendem a crescer de forma superior aos Estados Unidos pela questão de diferencial de crescimento, já que as tarifas devem ter um impacto recessivo, as moedas acabam se apreciando de forma generalizada contra o dólar. Os efeitos das medidas anunciadas pelos Estados Unidos provocaram quedas nas bolsas da Europa e da Ásia. Essas empresas que estão listadas nas bolsas desses países e que são exportadoras tendem a sofrer, tendem a ter uma diminuição de exportação e, consequentemente, pode ter diminuição de faturamento, de produção. Isso significa que ela pode perder lucro, pode perder valor e aí por isso que a bolsa acaba caindo. Na contramão do mundo, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou altas ao longo do dia e fechou praticamente estável. Especialistas acreditam que a tarifa de 10% imposta ao Brasil e que está entre as menores anunciadas por Trump, pode abrir para o país uma oportunidade de novos parceiros comerciais. A gente está no momento atual onde o Brasil pode se beneficiar dessa sobra de mercado que está sendo criado, porque os Estados Unidos está abrindo mão de mercados. No curto prazo, talvez não, mas no médio e longo prazo, sem dúvida alguma, o Brasil pode conseguir negociar com os países que o Trump deixou de lado. E ainda sobre as tarifas americanas, líderes da União Europeia reagiram com cautela e ainda apostam nas negociações. Depois que os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 20% sobre produtos europeus, os países do bloco já calculam as perdas. De vinhos a queijos devem ser afetadas exportações que somam 380 bilhões de euros, equivalentes a mais de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. A presidente da União Europeia disse que o bloco pode responder na mesma medida, mas está aberto a conversas. Vamos proteger nossos interesses caso as negociações falhem, afirmou Ursula von der Leyen. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também fez um apelo para que o presidente Donald Trump reconsidere a decisão e possa negociar com todos os países. Que se siente na mesa de negociação. O chanceler alemão Olaf Scholz adotou a mesma linha. A Europa poderá responder, mas acredita no entendimento. Na França, depois de encontrar representantes dos setores mais afetados pela medida, o presidente Emmanuel Macron chamou as tarifas de brutais e infundadas. O Reino Unido, que será taxado em 10%, tentará reduzir o imposto. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que o Reino Unido não quer uma guerra comercial e que ainda busca um acordo com os Estados Unidos. Caso isso não aconteça, o governo diz que tem o direito de tomar as medidas que achar necessárias. Como parte dessa estratégia, iniciou hoje uma consulta com empresas britânicas para avaliar os impactos de possíveis tarifas retaliatórias. Ou retalhamos ou seguimos negociando para reduzir as tarifas. Acho a segunda escolha a melhor, disse o primeiro-ministro Keir Starmer. Apesar da cautela, as bolsas europeias fecharam em baixa.
O índice Panstox, que representa 600 empresas do continente, fechou em queda de 2,5%. Na Alemanha, recuo de 3%, França 3,3% e Reino Unido 1,5%. E os governos de países asiáticos anunciaram hoje que vão reagir para amenizar esse impacto das tarifas na economia. A China declarou que vai adotar medidas retaliatórias. O Ministério do Comércio chinês afirmou que os tributos anunciados pelo presidente Donald Trump não estão em conformidade com as regras do comércio internacional e prometeu adotar contramedidas para proteger os interesses do país. Além das taxas de 20% anunciadas anteriormente, serão impostas mais 34%, num total de 54%. Para o Japão, já começou a valer nesta quinta-feira uma tarifa de 25% sobre todas as importações de automóveis. O setor responde por cerca de 3% do produto interno bruto do país. Donald Trump também incluiu os produtos japoneses em um grupo de 24% de taxas adicionais. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba lamentou as medidas e prometeu ajudar as empresas afetadas pelas tarifas. A Coreia do Sul também foi taxada em 25%. Os 3 países asiáticos anunciaram que vão responder em conjunto às tarifas. As bolsas asiáticas, as primeiras a reagir às medidas, fecharam em forte queda nesta quinta. O Nikkei, principal índice da Bolsa de Tóquio, caiu 2,77%. E em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,52%. Agora a reação em Brasília. O presidente Lula exigiu hoje reciprocidade dos Estados Unidos nas relações entre os países. E alertou que o Brasil não bate continência para outros países. Lula defendeu a lei da reciprocidade econômica aprovada pelo Congresso e deve sancionar a nova lei amanhã. Tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a lei da reciprocidade econômica aprovada ontem pelo Congresso Nacional e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em 2024, o país teve 12% de participação nas exportações brasileiras. O governo norte-americano divulgou que o superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil no ano passado foi de 7 bilhões de dólares somente em serviços. É o terceiro maior superávit comercial dos Estados Unidos em todo o mundo. Para a Confederação Nacional da Indústria, o momento é de analisar os impactos da medida e aproveitar as oportunidades. Nós temos condições de colocar na mesa questões muito práticas para colocar para os americanos que, se a gente criar uma agenda positiva, todos ganham. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária defendeu que o governo brasileiro só use medidas de retaliação depois de se esgotarem os canais diplomáticos. Já o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex Brasil, acredita que a taxação americana pode acelerar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e impulsionar ainda mais o comércio entre o Brasil e países da Ásia. O Brasil está há mais de 20 anos tentando que esse acordo aconteça. E ele vai acontecer. E pode estar sendo acelerado por conta dessas medidas do governo americano. O Supremo Tribunal Federal determinou hoje que o governo do Rio de Janeiro crie um plano para retomar territórios em áreas dominadas por facções criminosas nas comunidades do estado. O governo também precisa comprovar a adoção de câmeras nas viaturas e nos uniformes dos policiais em 180 dias. E o Ministério Público deve ser acionado em caso de mortes durante as operações. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acompanhou o julgamento e afirmou que a intenção do Estado é cumprir as medidas e apurar possíveis omissões para não cometer erros. Notícias internacionais: a família de um refém israelense divulgou imagens inéditas do momento em que ele foi sequestrado por terroristas do Hamas.
Nas imagens, o soldado Matan Angrest é retirado de um tanque de guerra na fronteira entre Israel e Gaza. Ele foi brutalmente agredido e levado para o território palestino. No mês passado, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo que prova que Matan está vivo. Nas imagens, ele aparece abatido e sem movimento em uma das mãos. A família do soldado disse que não há mais tempo e que ele precisa ser libertado e ter os ferimentos tratados. Hoje, Israel voltou a ser alvo de um foguete lançado da faixa de Gaza. O projétil foi interceptado. O exército anunciou que 4 terroristas do Hamas morreram em um ataque ontem em Jabalia, no norte de Gaza. Entre eles, um terrorista que participou da invasão a Israel em 7 de outubro de 2023. O novo porta-voz do exército israelense disse hoje que o país entrou em uma nova fase da guerra contra o Hamas. O ministro israelense das Relações Exteriores disse hoje que o país não desistiu do cessar-fogo e está disposto a negociar. Gideon Sar acrescentou que Israel está pronto para acabar com a guerra se todos os reféns forem libertados e o grupo terrorista Hamas deixar a faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel está na Hungria. Benjamin Netanyahu se encontrou com o premier húngaro Viktor Orbán. O país anunciou hoje que vai se retirar do Tribunal Penal Internacional por considerar que a corte se tornou um fórum político. A medida é vista como uma forma de apoiar Israel, já que Netanyahu possui um mandado de prisão emitido pelo tribunal. 2 homens foram resgatados vivos depois de 125 horas sob os escombros do terremoto em Mianmar. Este homem tem 53 anos e foi encontrado sob os destroços de um hotel. Ele foi socorrido e retirado do local sob aplausos. Em outra operação, um homem de 40 anos foi resgatado com a ajuda de câmeras especiais. O número de mortos no terremoto já passa de 3.000. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de grande perigo para a chuva entre o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro. Voltamos a conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, o que essa quantidade de água pode provocar? Sérgio, é alto o risco de enchentes e alagamentos. Entre sexta e sábado, a preocupação será com a chuva forte e persistente. O solo não consegue absorver o volume de água e cede. Apenas nos próximos 3 dias, pode chover o dobro do previsto para o mês inteiro. Os maiores volumes de chuva são esperados no litoral norte de São Paulo, na região da Costa Verde e região serrana do Rio. Entre o norte fluminense, região metropolitana do Rio e região dos lagos, é alto o risco para enchentes e transbordamento de córregos. No sul fluminense, as fortes pancadas podem vir com raios e ventania. No início da próxima semana, a chuva perde força sobre a região e avança para o Espírito Santo. Sérgio, Cris. O Fluminense anunciou no fim da tarde um velho conhecido como técnico e Duda, ele adora o Rio de Janeiro. Ele gosta muito, Sérgio. O tricolor carioca acertou a volta de Renato Gaúcho ao comando do time. É a 7ª passagem dele pelo clube. Um antigo ídolo, de volta às Laranjeiras. Como jogador, Renato Gaúcho fez o histórico gol de barriga no Fla-Flu, que deu o campeonato carioca ao Fluminense, 30 anos atrás. Do banco, comandou o único título do tricolor carioca na Copa do Brasil em 2007. Ele chega para o lugar de Mano Menezes. Essa será a 7ª vez que Renato Gaúcho vai treinar o Fluminense. Ele, dentro do vestiário, o bate-papo vai ser muito importante. A expectativa é de que o novo técnico do Fluminense já esteja à beira do campo nesse domingo. O tricolor carioca vai enfrentar o Red Bull Bragantino no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande desafio de Renato Gaúcho será, em tão pouco tempo, acertar o time, que além do Brasileirão, ainda disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana. 2 jovens estrangeiros estão entre os reforços do Fluminense para a temporada. O atacante uruguaio Joaquim Lavega, de 20 anos, preferiu não analisar a mudança de treinador. O técnico que venga va a ser para sumar, nosotros estamos acá para jugar y eso va a ser tema de diretoria. Já o meio-campo paraguaio Lescano conta por que escolheu jogar no tricolor carioca.
Fluminense é clube muito grande. Eu le veía por la tele saliendo campeão Libertadores. E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e tudo sobre o Brasileirão. E o Sport derrotou o Retrô nos pênaltis e foi campeão pernambucano pela terceira vez consecutiva. E chega embalado para enfrentar o Palmeiras domingo pelo Brasileirão. A partida vai ter transmissão da Record, do R7 e do Play Plus a partir das 6 da tarde. Não foi um jogo fácil, mas o torcedor comemora com a faixa no peito, mesmo assim. Foi bom. Muitas emoções, mas no final dá sempre certo. O Sport enfrentou o Retrô e conquistou o campeonato pernambucano pela terceira vez seguida. São 45 títulos estaduais na conta do Leão. O time rubro-negro abriu o placar e depois viu a Fênix virar o jogo e ganhar no tempo normal. 2-1 para o Retrô. A disputa foi decidida nos pênaltis. 4-2 para o Sport. É uma felicidade tremenda termos ganho o título. Queríamos ter ganho o título de outra forma em casa neste último jogo e fizemos tudo para que isso acontecesse. Mas o futebol é isto mesmo. Mas nada de descanso. O campeonato pernambucano acabou e agora o Sport volta todas as atenções para o campeonato brasileiro da Série A. O próximo confronto já tem data e local. O Sport enfrenta o Palmeiras na Ilha do Retiro, domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. O jogo será transmitido ao vivo na tela da Record. Estou confiante, 2-0 Sport. Um empate com o Palmeiras é uma vitória. Sport e Palmeiras você vê aqui na Record, no R7 e Play Plus, domingo, a partir das 6 da tarde. Cris, Sérgio. Duda, nós já registramos o nosso palpite no domingo. É um palpite controverso, mas você vai ver só no domingo, tá? Cris está animada. Obrigada, Duda. Obrigada. E nós voltamos amanhã com mais informações e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode conferir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e gratuitamente no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois do penúltimo capítulo de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.